Hoje nós vamos começar com uma pergunta. É uma pergunta simples. E a pergunta é: por que eu acreditei em Deus e eu continuo acreditando em Deus? O Salmo de número 14, o verso 1, na introdução do Salmo, diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. A defesa da fé, o defender o que se crê, defender a fé em um Deus, é uma das áreas mais importantes do cristianismo. Tudo começa a partir da crença na existência de Deus, não de um Deus qualquer, mas de um verdadeiro Deus, o único Deus. A Bíblia, ela em momento algum, ela vai se preocupar em apresentar argumentos para provar a existência de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos ela simplesmente considerando Deus como algo real, algo verdadeiro. Ela vai nos falar de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito do amor e da salvação de Deus, mas tudo a partir da existência de um verdadeiro Deus. O que é Deus? A Escritura, quando nos fala a respeito dele, nos traz muitos detalhes. Partir para a palavra de Deus ou para a nossa relação com o Senhor, considerando ele verdadeiro, é como um escritor que está escrevendo um livro que não precisa defender a sua própria existência. O próprio produto final aponta para a sua existência. Parece-nos que é exatamente assim que Deus resolveu agir na história. A própria existência de todas as coisas apontam para o Criador. Ao crer na Bíblia como revelação do ser de Deus e sua verdade, entende-se que realmente não há necessidade de afirmar a sua existência. Mas nem todos creem assim. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando sobre aqueles que estão tentando definir, compreender Deus pela sua própria sabedoria, a existência de Deus com seu próprio conhecimento, Paulo diz ou chama essas pessoas de inquiridores deste século. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 20, diz que estes são aqueles que tornam louca a sabedoria do mundo. Perdão, Deus torna louca a sabedoria do mundo, para que o homem não esteja com o seu próprio saber ou conhecer tentar definir isso. Ainda mais, Paulo fala e afirma que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Para o cristão, a base da sua crença é aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus. Sua natureza, seu caráter, os seus atos, suas vontades, suas perfeições. Isso porque o verdadeiro cristianismo tem sua fonte a partir da Escritura. Deus se mostrou, Deus se revelou através do mundo que ele criou, mas de uma maneira especial para que possamos conhecê-lo como também a salvação através da sua palavra. Paulo diz assim, em Romanos capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem ou reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo faz as pessoas olharem para a criação e dizer, isso aponta um Deus verdadeiro. E somente isso seria suficiente para o homem ser indesculpável diante de Deus. Ou seja, simplesmente negar a Deus diante de Deus é impossível. Deus não vai ter por inocente essa pessoa. Nesse argumento, Paulo está afirmando exatamente isso. Através do universo criado, todo homem fica sem desculpas diante do Criador. No Salmo de número 19, verso 1, nós vemos palavras semelhantes do salmista.
O texto diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que o salmista está afirmando é que a criação, ela aponta para um Criador que teve propósitos ao criar todas as coisas. O maior deles é de nos conduzir, nós homens, a contemplá-lo como Deus. Mas não só contemplá-lo, mas adorá-lo como Deus. A criação, ela foi feita dentro de um plano estabelecido e cumprido no decorrer da história. Nada aconteceu por acaso. Pelo contrário, o Deus Criador também é aquele que através da sua eterna sabedoria, faz com que tudo ocorra corretamente. Como diz o autor de Hebreus, ele também sustenta todas as coisas criadas pela palavra do seu poder. Concluindo, é necessário desenvolver na nossa mente e no coração do cristão, uma compreensão mais acurada a respeito da sua fé, tanto na existência de Deus, como também nas suas promessas, quanto à salvação e as suas implicações. No mundo, nós sempre vamos encontrar incrédulos, dispostos a negar qualquer argumento sobre a existência de Deus. Mas o cristão, em última instância, pode recorrer à Bíblia, como também sua própria vida e comunhão com Deus, para se manter firme diante de sua fé e testemunho. Existe um momento de crise, de dificuldades, de ansiedades? Não tem problema. Existe um tempo de graça e é Deus quem nos abençoa.